FEST. Eu vou chamar a Viridiana Bertolini, da Diretoria de Responsabilidade Social da Globo. Na Globo, ela conversa com o público jovem, público acadêmico, com a Rede Mulher Empreendedora. A gente adora, né, Viridiana? A Viridiana vai mediar esse painel com a Karen Canaã. A Karen é a sócia de uma recém-fundada Ecole 42 no Brasil, que, olha só, faz cursos gratuitos para programadores. Tem coisa melhor? Lindo, lindo. Tem uma programadora aí, conhece uma menina programadora? Bota para falar com a Karen. A Samanta Almeida, head de conteúdo da Ogilvy Brasil, eleita umas 10 das pessoas mais influentes no mercado de conteúdo digital. Isso não é pouco, né? O mercado digital no Brasil é um mercado super criativo, está entre os 10 mais influentes, é muita coisa. E a Adriana Barbosa, Adriana que já veio a várias dessas reuniões nossas aqui, né, Adriana? Adriana, fundadora da Feira Preta, da Preta Multimídia, super conhecida de todo mundo. Meninas, o palco é de vocês. Obrigada. Obrigada, Ana Fontes, por abrir esse espaço aqui para a gente. Falar que a gente é da Globo e não ser a Fátima Bernardes dá um nervoso danado encarar esse palco. Então, a gente vai convocar a sororidade aqui de todo mundo. E estamos juntos e vamos falar de empreendedorismo e juventude. Acho que as minhas parceiras estão aqui. A ideia é a gente conversar de uma maneira bem leve sobre qual é o nosso papel, pensando no empreendedorismo e pensando com esse recorte da juventude. Eu trabalho na Globo, na área de responsabilidade social, e lá eu cuido dessa agenda que fala com o jovem, que fala de empreendedorismo, e eu cuido especialmente de uma área que pensa valor e causa e propósito de marca. E a gente abraça o tema empreendedorismo como alguma coisa muito forte e muito potente. Então, acho que o mais bacana do festival é que essas mulheres aqui maravilhosas, e mais a Ana, elas estão comigo pensando e colaborando com esse conteúdo. Então, acho que é uma das coisas mais bacanas que a gente tem no Fest. Enfim, fica aqui o convite até para vocês, depois a gente vai falar mais sobre ele. Tem uma coisa muito importante aqui, que eu queria começar com a Karen. Cadê a Karen? Você tem uma história de bastante sucesso na Endeavor, que é um polo forte de programação e pensando o universo do empreendedor, né? Acho que é uma história grande da tua vida e da tua carreira. Você é autora do livro A Cultura do Vai Que Dá, em Gente que Bota para Fazer. E hoje representa a Ecole 42 no Brasil, que é essa escola com proposta bem inovadora, que é formar programadores de maneira gratuita. A primeira pergunta para você é: o que você acha que define uma atitude empreendedora, né? O que é empreender, assim, sobre sua trajetória, sobre sua vida e pela tua experiência atual? Fala, galera. Nossa, que alto. Quem estava no WhatsApp até levantou a câmera. Espera que eu vou distanciar. Melhorou? Bom, prazer enorme estar aqui. Obrigada, Veri. Abusando dos meus 6 anos de Endeavor, onde eu via muito empreendedor de alto impacto, a gente costumava dizer que empreendedorismo é um estado de espírito, que é você fazer muito com pouco, e vai lá e faz. Não necessariamente você precisa ter um negócio para se sentir um empreendedor ou ter um espírito empreendedor. Sim, existem empreendedores que empreendem negócios, mas a gente costumava ver muita gente que não tinha um negócio, mas tinha uma atitude empreendedora, que você dizia, esse espírito empreendedor, ele é um intraempreendedor, porque ele não está no seu próprio negócio, mas ele está dentro de um negócio de alguém. Então, eu acho muito perigoso quando a gente... e de muita responsabilidade, quando a gente pega um termo que é amplo e diminui, né? Ou tenta definir ele com uma coisa só. Então, hoje, dentro da Escola 42, para quem não conhece, é uma franquia, ela vem de fora, por isso o Ecole 42, é uma universidade de programação gratuita para qualquer pessoa acima de 18 anos. Quem aqui trabalha com programação, pode levantar a mão, por favor? Bom. Quem aqui gostaria ou acredita que pode programar? Já melhorou. Eu também, gente, eu estou trazendo a escola e não programo nenhuma linha de código. Então, parte do nosso papel é mostrar que qualquer pessoa que realmente quer e tem vontade, tem espírito empreendedor e quer chegar ao final, consegue programar.
que um dia alguém disse, olha, isso é mais para o nerd, para o geek, se você é bom de humanas, você não é bom de exatas, se você é bom de exatas, você não é bom de humanas. Isso não é uma verdade. Então, parte do trabalho que a 42 vem fazer aqui no Brasil é mostrar que sim, qualquer pessoa pode aprender a programar, inclusive nós mulheres. Muito bom. Adriana, este ano a Feira Preta chega à maioridade, celebrando a cultura negra, o afroempreendedorismo. A gente sabe que hoje a população brasileira é composta de 56% de negros. E a gente quer te perguntar, assim, como empreendedora, quais foram os grandes desafios ao longo desses 18 anos de Feira Preta, né? O que te motivou a empreender a feira e quais aprendizados que você tira desse momento de maioridade aí? Bom dia, gente. Vocês estão bem? Estão assim? Ai, que bom. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada, Viri, pelo convite. Obrigada, Ana. A Ana foi minha parceira de curso, gente. A gente estudou juntas. Não sei, acho que ela deve estar correndo por aí. Mas... oi, garota. Obrigada de novo. Enfim, comecei a olhar para esse tema de empreendedorismo há uns 18 anos, mais de 18 anos, né? Porque quando eu olho para o histórico da minha família, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó tinha uma pegada muito forte de empreendedorismo. Toda vez que faltava grana em casa, ela criava alguma coisa na área de comida para poder vender e ajudar a pagar as contas. Só que conforme eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo o valor daquilo que ela fazia, da forma como ela fazia. Ela era semi-analfabeta, quando ela resolveu empreender, ela já passava dos 80 anos, mas ela tinha um olhar para o negócio muito apurado. Ela entendia de precificação, ela entendia de como é que liderava a equipe era a família dela, ela tinha estratégia de comunicação e, mais velha, eu fui entendendo que o que ela fazia já era potência. Então, acho que um dos grandes desafios que eu tive nessa jornada foi me entender nesse lugar de empreendedora, que eu achava que palavra empreendedorismo, o que é isso? Será que eu sou empreendedora? E quando eu comecei a empreender, a primeira coisa que eu fiz foi beber na fonte dela. Eu estava desempregada, precisava, de alguma forma, sobreviver e montei um brechó. E chamava Brechó da Troca, porque eu era com as minhas roupas. Eu ia trocando peça com as pessoas à medida que eu ia participando de feiras de rua. Então, era o que ela fez e foi o que eu fiz para poder dar conta da minha vida. Mas eu não tinha a mínima noção do que era empreendedorismo. Depois, sei lá, quando eu entrei na Artemisia, que é uma aceleradora de negócios de impacto social, que eu falei, caracas, eu sou esse negócio aí, eu sou empreendedora. Aí, à medida que eu fui entendendo que eu era empreendedora, eu fui entendendo os códigos do tema de empreendedorismo, o que é plano de negócio, o que é precificação. Então, acho que um dos grandes desafios foi eu ter autoestima e entender que aquilo que eu fazia poderia ser empreendedorismo, bem alinhado com o que a Karen está falando, né? E eu acho que nessa jornada de 18 anos foi colocar a população negra nesse tema de empreendedorismo num lugar de potência e não no lugar de escassez, porque quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, com olhar para quem empreende, a grande maioria são mulheres negras. É só pegar os dados do PNAD, os dados do Sebrae, na categoria microempreendedor individual, principalmente, que é aquela categoria do autônomo para empreendedor, sobretudo são as mulheres negras. E aí, se a gente olha o processo histórico de décadas, de pelo menos 13 décadas atrás, as mulheres negras, ao sair do processo de abolição, começaram a vender comida no tabuleiro, que é uma prática que acontece até hoje na Bahia. Então, acho que essa minha jornada individual, passando pela minha autoestima e minha subjetividade de me compreender como empreendedora, e depois como é que isso eu colocava dentro do que eu tinha escolhido como público, que foi o público negro, de falar, olha, vocês empreendem e a maior potência que vocês têm é um legado histórico de 13 décadas, de sem compreender como é que faz, vocês foram criando seus próprios sistemas e suas próprias formas. Então, acho que é isso. Você é uma grande fonte de inspiração para mim. Eu acho que pesquisas recentes, né, a gente teve uma recente agora da Accenture, que a gente teve acesso sobre hábitos de consumo, e aí aparecem dados como 83% dos consumidores preferem comprar de empresas
que definem os seus propósitos alinhados aos seus próprios valores. 77% afirmam que suas decisões de compra são impulsionadas por valores éticos e autenticidade das empresas. E aí vai uma pergunta para a Samantha, que você liderou por alguns anos o conteúdo da Avon, o conteúdo digital da marca Avon, fazendo campanhas com forte cunho social, e hoje está numa das maiores agências criativas do país, que é a Ogilvy. Como é que a gente faz para gerar valor social para uma marca de forma autêntica? Nossa, pergunta de $1 milhão. Maravilhoso. Bom dia, tudo bom, gente? Prazer. Eu falei que não estava nervosa, mas eu menti, agora eu estou bem nervosa. Bom, eu vou dividir o tema em duas perspectivas. A primeira é que, desde muito pequena, e acho que até por vir de uma família muito simples, no sentido da importância do dinheiro, de entender a importância do dinheiro como um valor de empoderamento, né, de como é que o dinheiro poderia produzir capital intelectual, emocional e prazer. Então, eu sempre entendi que o que eu compro e aquilo com que eu me associo com o meu dinheiro era muito importante. E, ao longo da vida, óbvio, né, a gente passa por muito tempo de entender o que é esse dinheiro, para que ele serve. Ao longo da minha vida, ele foi tornando uma forma de transformação. E eu acho que, cada vez mais, a gente pode inverter o lugar para onde a gente faz essa pergunta. Muito tempo, em vários lugares, e hoje, no meu LinkedIn, as pessoas me mandam: como é que eu faço as empresas verem valor em olhar para a sociedade com olhar, né, nas pirâmides de raça, gênero e classe? Como é que eu construo diálogos honestos com a sociedade? E a primeira coisa que eu falo é: o que você comprou nos últimos tempos? De quem você comprou e como você comprou? Porque o dinheiro, essa carteirinha virtual, física, esse cartãozinho que anda com a gente, ele é poder na mão de quem sabe para onde ele vai e para quem ele vai. Então, muito mais do que, acredito super, de que a gente conheça a cadeia produtiva, é avaliar se aqueles propósitos que estão sendo ditos, eles estão sendo refletidos no dia a dia daquela companhia. E não existe, assim, uma combinação que a gente vai fazer. Não existe empoderamento que não passe por empregabilidade. Assim como, imagino, minha mãe, que também não sabia nada sobre empreendedorismo e também não sabia nada sobre feminismo, me ensinou muito, muito pequena, dizendo que você só é livre quando você puder arcar com os seus custos e desejos. E aí você será livre. E isso, acho que muitos de nós ouvimos, né, num país que tem um nível de abandono parental tão alto, muitos ouvimos da nossa mãe esse medo de estar preso a um lugar, a um sistema, a uma pessoa, por não poder ter seus próprios recursos. E se no momento ele respondia à liberdade para que eu não fosse vítima de um sistema, depois ele se transformou em liberdade para que eu pudesse libertar outros pelo olhar do o que é isso, o quanto me representa, o quanto eu gosto desse produto, essa cadeia, essa empresa. Ela olha para mim não só como consumidor, mas também como possível parte de empregabilidade, de desejos sociais, de propósito. E aí, indo para o segundo layer do propósito. Primeiro, a gente tem que entender qual é o nosso propósito. Porque a gente olha, e eu me sinto também, quando eu falo a gente, é porque eu me coloco nesse lugar. A gente olha para as empresas como se elas fossem regidas por um ser único, que ninguém sabe o que é, uma entidade suprema. E, na verdade, são pessoas, assim como nós, e que estão olhando para o mundo nas mesmas perspectivas que a gente, mas muito provavelmente com referências múltiplas. O ponto é, o que a gente quer para o mundo que a gente está construindo? E, a partir desse o querer, quem vai estar com a gente? Eu tenho uma frase da Monique Evelyn, uma garota que eu acho uma graça, e eu fico sempre olhando o quanto as novas gerações ensinam para a gente coisas novas, mas ela diz que não vai caber todo mundo no futuro. E eu sempre me pergunto, o que é esse não caber todo mundo? É porque a gente vai caminhando para alguns lugares onde a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente tem como verdades definitivas. Isso não existe. Aí você olha e fala, existe sim. Essa pessoa não pode fazer isso. Opa, mas ela está fazendo. E isso faz parte de um universo do incontrolável. Então, vamos controlar as nossas próprias necessidades, nossos próprios desejos,
e achar empresas, marcas, artistas que compactuem com isso. Porque quem olha para o outro antes de olhar para si mesmo está fadado a cair na frustração de Michael, they don't care about us. Para quem é dos anos 80 vai entender o gatilho. Mas, sim, Michael, eles não ligam para a gente. Mas a gente liga. Então, sabe? Karen, você hoje está atuando no universo tecnológico, área historicamente liderada por homens. Como é que a gente pode buscar equidade nesse ambiente? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho vai conseguir mudar esse cenário. Outro dia eu estava num evento e uma pessoa no palco fez uma pergunta que eu vou repetir aqui. Tem homens aqui na plateia? Levantou até as duas. Alguns de vocês são pais? Filhas? E aí ela perguntou, quem vai contar para elas? Sou eu ou são vocês? Que elas vão estudar, se especializar e vão ganhar menos que os homens. E eu achei uma pergunta tão forte, porque no fundo eu acho que o nosso trabalho, de todos nós, não só das mulheres, que bom que somos diferentes, que bom que somos complementares. Eu acho que, principalmente hoje, em tecnologia, os desafios mais complexos são resolvidos pela diversidade e pelo coletivo. Porque se tivermos todos iguais, pensando iguais, a gente não tem como trazer novas soluções. Então, eu achei interessante, porque eu acredito que isso é um trabalho de todos nós. Um evento como esse, uma 42 São Paulo, eu acredito que se a gente fizer cada um pouquinho, a gente consegue transformar. Então, por exemplo, para dar um contexto, a 42 São Paulo, nós começamos, a gente nem abriu ainda. Nós começamos o processo de inscrição no dia 1º de julho. Em 25 dias, foram 12 mil inscritos, onde 35% foram mulheres. Nem a metade não jogou. O teste é um joguinho de memória e de lógica. E a gente mandou um e-mail para elas e disse, olha, por que vocês não jogaram? Porque eu tive medo de não passar. Mas você nem jogou. Então a Ana falou aqui, olha, que as mulheres às vezes não têm confiança de pedir dinheiro, mas não é só de pedir dinheiro, é confiar em si, de achar que você joga para ver se vai passar. E nem ali elas chegaram. Então eu acho que é mais atrás ainda, né? É um trabalho de confiança, de autorresponsabilidade, de autocuidado. Quando eu saí da Endeavor, eu resolvi montar. Eu tive 2 filhos na sequência e falei, estou imbuída pela maternidade, 4 em cada 10 mães não voltam a trabalhar, eu também quero ser uma delas, vou montar uma empresa. Montei um marketplace de produtos para bebê, óbvio. E aí falei, bom, como a Ana Rita falou, a gente não precisa começar com dinheiro, mas precisa de dinheiro para crescer. E aí, depois de um ano, eu fui buscar investimento. Mas se você é a que cuida da casa, cuida do filho, por mais que meu marido participe, divida tudo, eu também quero cuidar de tudo. Fica aquela síndrome de ser a Mulher Maravilha que vai equilibrar todos os 55 pratos. Aí vai buscar dinheiro, aí a venda cai, aí você não consegue lidar, aí você não se planeja, aí você mistura bolsa, eu vou trocar você pelo eu. Aí eu misturei bolso, aí eu não combinei com os universitários em casa, aí a gente ficou sem dinheiro, aí tira o moleque da escola, aí tira o plano de saúde, foi um caos. Aí o meu marido um dia chegou para mim e falou assim, olha, você me disse que ia montar um negócio para ser feliz, para ser uma extensão de você, porque você tinha um propósito para ficar com seus filhos, para ganhar dinheiro. Hashtag fica a dica. Está acontecendo isso? Ele não precisou falar mais nada. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, é hora. Então, depois de 3 anos, eu fechei a operação, completamente assim, ferida, machucada. Por quê? Por isso esse evento é tão importante. Porque eu não preparei o meu terreno, eu não me planejei, eu não busquei o conhecimento. Então, assim, coisa que muitas vezes os meus amigos fazem. Então, assim, eu não falando de perfil, quando a gente estava na Endeavor, tinha pesquisa sobre mulheres e homens, quem empreende mais, quem não empreende. Eu acho que, para resumir, cada passo que a gente der, tem aquela reportagem que diz que nem em 100 anos a gente vai ganhar igual. Não é questão de ganhar igual. É questão de cada um buscar o seu espaço, de entender que tem a sua participação, que tem a sua figura, que tem o seu caminho, que tem a sua trajetória e que ela pode fazer, que a gente pode fazer. A gente pode, tanto quanto eles ou qualquer pessoa, mudar o mundo. Então, acho que parte desse trabalho é o que todas nós estamos fazendo aqui. Olha o evento lotado. Acho que está todo mundo querendo mudar o mundo, como a Ana perguntou. Então, vamos embora.
Muito legal. Eu acho que uma das grandes alegrias de fazer um festival de empreendedorismo, e acho que a Ana deve sentir isso também, é a possibilidade de gerar acesso, e mais do que acesso, é gerar conexões, né? Conexões que vocês fazem a partir desse encontro. Isso é muito legal. Lá no Menos 30 Fest, a gente faz isso também. A gente gera acesso, o festival ele é todo gratuito, e a cada ano a gente traz um conceito específico. Então, a gente já falou sobre diversidade, sobre o que é inovar no Brasil, sobre a diversidade. E esse ano a gente tem um micro teaser que fala do conceito do ano, que eu queria rodar aqui para vocês. Um mundo de gente é gente de todo tipo, de todo canto, de todos os ramos. Gente que está abrindo seu primeiro negócio e gente que já está nessa faz tempo. É gente que inova, que empreende, que troca, que colabora e inspira um mundo de gente. A inovar, a empreender, a trocar, a colaborar e a mover novos negócios focados em gente. 6ª edição do Menos 30 Fest, Um Mundo de Gente. O festival de empreendedorismo e inovação da Globo. É pra gente como você, é pra ideias como as suas. Então, esse ano a gente vai falar de gente. E aí, do ponto de vista do ser humano, tanto do ponto de vista coletivo, de sociedade, quanto do ponto de vista individual. E aí vai uma pergunta bem simples para todas elas responderem rapidamente. O que nos faz humanos? Livre escolha. Não acho que eu tenha essa resposta, né? Até porque eu peguei o microfone primeiro, não fui muito esperta. Mas acho que a capacidade que a gente tem usado menos recentemente de criar relações empáticas, sabe? E até conectando com a primeira pergunta, assim, eu tenho feito muito uma análise não a partir do outro, mas a partir das minhas próprias limitações, de o que eu não estou enxergando, o que eu poderia colaborar com esse contexto. A gente, durante muito tempo, e até para que a gente possa ser empreendedor, vencedor, a gente vai caminhando para um processo piramidal para você ser a ponta dessa pirâmide. E, como diz muito bem a teoria da pirâmide invertida, que é a inovação virada à base, talvez no momento onde a gente não busque esse topo, mas a gente busca a igualdade, essa equidade, que talvez alguns ganhem, mas alguns percam, mas que no médio vai estar todo mundo melhor, ok, do que estamos agora, pode ser o que nos faça mais humano. Acho. Eu tenho uma música do Arnaldo Antunes, que é aquela, acho que vocês devem lembrar, aquela Socorro, eu não estou sentindo nada, nada que me faça chorar ou rir. Eu acho que o que nos torna humano é as sensações, o sentimento. A gente normalmente se ocupa muito tempo, principalmente as mulheres, com muita coisa. Chega um determinado momento que você não está presente nem com você mesma. Está super no automático. Então, acho que o que me torna humana, e aí estou falando, em causa própria, é parar, estar presente comigo mesma e sentir. E nos últimos anos, eu fui, por conta da pressão, do trabalho de muitas coisas, eu tive que pedir ajuda. E uma das coisas que eu faço é a terapia, que tem me ajudado muito a ter relações mais humanizadas comigo mesma e com o trabalho e com as outras pessoas. E aí passa pela empatia, passa por diversas questões, mas eu acho que o que me torna humana é estar presente comigo mesma, principalmente aqui e agora, entendeu? Eu vou concluir chovendo no molhado, eu estou na mesma linha de que são os sentidos. Como eu consigo sentir, eu sempre fui uma pessoa de fazer. E aí, quando eu fui para a terapia, ela falou, mas o que você sente? O que você sentiu naquele momento? Eu falei, peraí, eu nunca validei muito o sentimento. Tipo, bateu, vamos embora, que não tem tempo de sentir. Então, eu acho que nesse processo de automação, de robótica, a gente vê muita gente automatizada, né? Que acorda, vai para o trabalho, não está presente para ganhar um dinheiro num chefe que não gosta, para ganhar dinheiro para pagar uma coisa que não consome, e por aí vai. Ela totalmente automatizada, não precisa nem ser um robô. Então, como é que a gente trabalha o estado de presença, se conhece cada vez mais e consegue entender o que quer e que pode criar a sua própria realidade. Tudo isso, para mim, passa pelo sentir. Então, eu hoje me sinto muito mais presente comigo quando eu trabalho as minhas sensações e quando
eu entendo que eu estou de corpo e alma aqui presente. A gente acredita que discutir tecnologia, e acho que não dá mais para a gente pensar em universo empreendedor, ou de gerar negócios, ou de impactar, ou de crescer, ou de pivotar, seja lá o que for, sem pensar nas questões tecnológicas, sem pensar no tal do robô. E aí, às vezes eu fico com uma questão aqui, também vai para a mesa, quem pegar, pegou. Será que o robô será capaz de sentir empatia? Será que ele chegará a esse grau? E aí, Karen, você? É uma resposta de $1 milhão, ou euros, ou qualquer que seja. Não temos essa resposta. Tem um escritor que eu gosto muito de seguir, que é o Yuval Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus, Dicas do século XXI. Ele fala uma coisa muito que para nós pegou demais, porque o objetivo da 42 não é formar um programador, que a gente diz um coder, mas um human coder, uma pessoa que é um ser humano melhor que programa. Não sei quem aqui viu Privacidade Hackeada, mas a responsabilidade de um cientista de dados que não tem conexão com seus valores, não tem ética, é completamente destruidora para uma sociedade. Então, essa pessoa precisa saber quem ela é, a que veio e o poder de transformação que ela tem. Então, assim, eu não tenho essa resposta, mas entendo que sim, a tecnologia vem para nos ajudar, nos complementar e não necessariamente para nos substituir. Você sabe que, né, como eu trabalho muito com bots e com muitos testes de tecnologia, de algumas ferramentas para marcas, e a gente sempre, no meio do caminho, a gente tem sempre muito cuidado para o que nós estamos ensinando para as máquinas. Acho que, de uma certa forma, quando a gente fala sobre inteligência artificial, realidade virtual, nada mais é do que uma extensão automatizada daquilo que a gente já tem enquanto vivência e aquilo que a gente está construindo fora dessas realidades. E, de volta, assim, eu trago de volta a pergunta, que é: alguém está construindo esse novo lugar? Alguém está construindo essa linha ética desses robôs? E somos nós. Então, a pergunta não é uma pergunta, é uma pergunta retórica. Será que os robôs vão ter capacidade de sentir empatia? Não sei, as pessoas estão sentindo? A gente vive hoje, acho que pensando no futuro, e nunca foi tão desafiador a gente pensar no nosso futuro, pensando no ponto de vista da área de negócios, muita coisa acontecendo, muita informação, e a gente com a sensação de que nós, mulheres, estamos ali equilibrando os pratos a todo momento. Isso aparece na pesquisa e apareceu muito aqui. Acho que, para fechar nossa roda, resumidamente, como é que cada uma de vocês lida com as únicas 24 horas do dia? Caracas. Cara, assim, tem dia que eu até consigo lidar com as 24 horas, mas tem dia que não, assim, depende muito. Mas o que eu tenho nessa pegada de estar presente é tentar... Eu tenho uma filha de 6 anos e normalmente, né, para quem tem filho, uma criança pequena demanda muita atenção, demanda muita energia. Então, eu tenho me dedicado à minha filha e o meu trabalho. Eu tenho tentado equilibrar cada vez mais, tentar ser mais produtiva, desapegar, compartilhar com mais pessoas, centralizar menos, deixar que outras pessoas também contribuam e possa delegar cada vez mais para eu ter um tempo de qualidade com ela. Isso é uma coisa quase que um orar e vigiar. Não, de repente, eu sou produtiva, eu consigo equilibrar, não é isso. É uma coisa que se eu não tiver disciplina, se eu não cobrar essa postura de mim, eu tendo a automatizar, a fazer muita coisa e não dar tempo para mim ou dar tempo para minha filha. E aí vale sentar, planejar. Por exemplo, no domingo, eu tento minimamente colocar o que eu preciso fazer durante a semana, me planejar para a semana inteira. Planejar me ajudou muito a poder equilibrar, ter uma produtividade do que eu preciso entregar e ter mais qualidade de vida, tanto comigo quanto, né, com as pessoas que são importantes para mim.
Gente, é tão bom ouvir aplausos. A gente fala, vou falar também para ouvir. Dar conta das 24 horas é saber que eu não dou conta. Primeiro combinado que eu faço comigo, eu não preciso dar conta. E aí, depois de fazer esse combinado comigo, eu faço combinados com a minha rede. Não é à toa que a gente está aqui, porque eu vivo sem rede, gente. Eu dependo, adoro, interdependo da minha rede. Seja meu marido, seja amigo, seja o meu anjo da guarda que está em casa, que é a Dadá me ajudando. Então, assim, primeiro eu faço um combinado comigo para eu gerir a minha expectativa de que eu não vou dar conta de tudo. E aí entender, na minha semana, o que eu quero, aonde eu quero estar e o que eu quero fazer, não o que eu preciso. Porque eu sou a pessoa mais difícil de dar não. Mas o não para o outro é um sim para mim. Então, eu estou num exercício diário de entender que eu posso dar não, que tudo bem, e que esse não, na verdade, é um sim para mim. Então, para eu viver essas minhas 24 horas, eu conto com a minha rede de apoio, com o mínimo de uma organização, entendendo que se eu fizer escolhas, eu vou ter que dar hora sim, hora não, e que está tudo bem. Dessa vez eu fui esperta, fiquei para o final. Porque essa pergunta é muito difícil para mim. Eu sou naturalmente muito energizada, muito de querer mover estruturas. Então, eu não tenho essa resposta e, honestamente, eu não dou conta das 24 horas. Eu acredito em planejamento, então eu encaixo o planejamento quando dá. Tento praticar. Eu sempre brinco que eu tento fazer coisas tento me concentrar, tento me deixar, me priorizar, mas eu tenho uma relação muito empolgante com a capacidade de transformar coisas ao meu redor, muito empolgante. E ela me empolga. Então, eu brinco que é uma autoempolgação. Acho que, de uma certa maneira, eu me acostumei com me provocar o tempo inteiro. Se eu acho isso saudável, não me sigam, não é legal. Entendeu? Eu brinco que eu trabalho com grupos para não pesar ninguém, porque eu acabo pesando as pessoas em volta por causa desse excesso de energia. Mas também tem uma coisa, e eu vou trazer de novo, minha mãe é uma referência imensa para toda a minha construção como personalidade. Ela sempre me disse que movimentos incríveis acontecem quando a gente coloca energia incrível. Então, eu tento manter a energia, pelo menos da minha parte, que ela seja pulsante, incrível, e garantir que não respeite o espaço, que não ultrapasse o espaço do outro. Eu estou nesse limite ainda, sabe? Tipo, calma, minha energia está incrível. Oi, tudo bom? E a sua? Como tá? Posso entrar para fazer uma troca incrível? Depois eu volto. É isso. Muito bem, muito obrigada. Acho que nessa energia incrível aqui a gente encerra a mesa. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente, Ana Fontes. Você é incrível. E as parceiras aqui da mesa, muito obrigada.